Boa noite, meus queridos, a paz do Senhor. Sou a pastora Delce, da Igreja do Nazareno, em Sobradinho. Estamos aqui essa noite, noite de terça-feira, para mais um encontro de fé. E estamos com saudade de vocês, não é? Saudade de estarmos ali juntos na igreja, mas a palavra de Deus precisa ser pregada. Precisamos continuar falando das maravilhas do Senhor e dando testemunho da grandiosidade de Deus, da obra dele e daquilo que nós temos vivido em nossas vidas. Então estamos aqui mais uma noite para compartilharmos a palavra de Deus. E vamos orar, não é? Vamos orar por as pessoas que estão doentes, pelas pessoas enlutadas, pelos problemas, pela ansiedade, pela dor que as pessoas estão sentindo, pedindo a Deus, não é? Que eu sei que Deus tem ouvido nossas orações, que possa nos abençoar e possa tocar cada uma de nossas vidas, tocar em nossas famílias e realmente estar tocando no nosso coração, nos aperfeiçoando para que possamos ser cada dia mais parecidos com o nosso Mestre Jesus. Vamos orar. Pai querido, nessa noite, Pai, eu te agradeço por mais uma vez estarmos aqui. Te agradeço por essa oportunidade, ó Deus. Eu sei que se passássemos por isso há um tempo atrás, não teríamos a tecnologia ao nosso dispor para estarmos, ó Deus, entrando na casa das pessoas, ó Pai, e estarmos juntos, embora não estejamos no mesmo ambiente, Pai, estamos juntos, concordando, Senhor, nas razões que temos para orar. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, ó Pai, nos livre do mal, esteja, ó Pai, com as pessoas doentes, curando, ó Deus, as pessoas que estão passando por aflição. Temos hoje um pedido de oração de uma criança, Senhor, que nos é muito querida, que está adoentada, tem entrado e saído dos hospitais e precisa de um toque teu. Te peço, ó Deus, pelas pessoas da nossa igreja, pelas pessoas da Igreja de Jesus Cristo, pelos nossos parentes, pelos nossos queridos, pelas nações, ó Pai. Te pedimos pelo nosso Brasil, que o Senhor possa ter misericórdia da nossa nação. Abençoe, ó Deus, os nossos governantes. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, o nosso país de norte a sul, de leste a oeste. Que tenhamos, ó Deus, um derramar da tua unção. Aviva, Senhor, aviva a igreja, Pai. Que nós possamos sair de tudo isso fortalecidos, amadurecidos. Abençoe a nossa igreja, abençoe a Igreja de Jesus Cristo espalhada por toda a terra. Que nós possamos dar testemunho, Deus, e levar uma palavra de esperança, fé, força em momentos tão difíceis. Toca nas famílias enlutadas, abençoe, ó Deus, cada família, fortalece cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Estamos gratos, não é, por estarmos aqui compartilhando. Hoje nós vamos falar, estou lendo com o pastor Paul, né, a palavra de Deus. Nós estamos no momento de lermos os profetas menores, lemos hoje Naum e Abacuque. E o Senhor falou muito comigo quando estávamos lendo Abacuque, porque hoje é o dia do advogado, hoje é dia 11 de agosto, e eu queria parabenizar, né, todos os nossos advogados. Nós temos muitos bacharéis na nossa igreja, muitos aqueles que lutaram para fazer um curso difícil e também para passarem na prova da ordem. E eu estou agora terminando, né? Estou na minha fase ainda trabalhando no tribunal, mas um dia eu vou voltar a advogar. E eu fiz o direito e sei que é realmente algo tremendo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre justiça, né? Falar um pouquinho sobre iniquidade e ficar pensando um pouco e meditando na palavra de Deus e o que o nosso Deus fala, não é? E nós vemos aqui no livro de Abacuque, queremos compartilhar a oração de Abacuque, Abacuque capítulo 3, e fala a oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ele era um músico, não é? Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. E lá no finalzinho, ele é um texto, né, que depois os irmãos leiam em casa, peguem a sua Bíblia, mantenha a luz acesa na tua vida, não é? A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. E aqui no versículo 17, ele fala assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação.
O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de corda, e ele termina, não é? Nós sabemos que Deus tem um propósito para as nossas vidas. E eu tenho visto realmente aqui o profeta falando sobre situações que o povo vivia, situações de injustiça. Quantas vezes nós vemos situações de injustiça? Estou vendo nesses dias, em dias de muito sofrimento em toda a terra, como talvez muitos anos nós temos visto uma situação que atinge todo o planeta. Todo o planeta passando por uma doença grave que tem ceifado muitas vidas. Mas no meio de tudo isso nós vemos pessoas que ainda roubam, ainda se utilizam do tempo para corrupção, para superfaturarem produtos. Isso tem acontecido no mundo todo, aprovação de leis horríveis, não é? Hoje ouvimos a notícia da aprovação da lei do aborto na França, liberando o aborto até 9 meses de gestação. E coisas terríveis, não é? E nós sabemos que logo nos primeiros dias da pandemia, em Nova York, as clínicas de aborto foram fechadas em razão da pandemia e várias vidas foram salvas, talvez mais vidas foram salvas do que aquelas que morreram em decorrência da doença. E nós vimos situações de injustiça. Enquanto eu fiz uma pós-graduação em Direito Ambiental e eu estudei bastante a progressão da defesa das leis em prol dos animais. Eu concordo que Deus nos colocou como cabeça da criação e que temos uma responsabilidade grande com relação ao planeta que temos vivido. Não devemos tratar os animais com crueldade. E vendo isso, nós sabemos que muitas pessoas, muitos criminosos, não é? Que são realmente pessoas perigosíssimas, eles começam seus crimes com animais, que mostram insensibilidade com relação à dor e o sofrimento alheio. E o que está acontecendo com a humanidade é exatamente isso, uma maldade muito grande. A maldade reinante, porque se os animais têm que ser protegidos porque sentem dor, e é evidente que sentem, nós vimos isso nos cachorrinhos, nos gatos, e obviamente que eles sentem dor. Não se pode admitir o maltrato aos animais. Como cristãos, nós não podemos admitir. A Bíblia, quando trata até mesmo da maneira como devemos nos alimentar, não permite que nós possamos colocar os animais em sofrimento, matar os animais por sufocamento. Tem que ter uma técnica especial para que não haja sofrimento. E nós vemos a humanidade caminhando a passos largos, protegendo muitas vezes os animais e deixando de proteger as crianças, não é? Que estão dentro dos ventres maternos, que precisam de proteção. É um crime contra a humanidade. Aí muitos dizem, mas isso deve ficar na consciência das mulheres, que passam por muitas situações. Não pode ficar na consciência das mulheres, porque nós não sabemos quem são aquelas crianças. Aquelas crianças no ventre das mães. Pode ser algum grande cientista que vai descobrir a cura para uma doença no futuro. Um grande músico que vai compor uma música como Beethoven ou Chopin, que não tem substituto. Pode ser alguém tão importante para a humanidade, alguém insubstituível. E mesmo que seja alguém que você diga, não tem nenhum nome de importância, aquela pessoa tem que ser amada e vai amar alguém e vai gerar outras vidas e vai construir alguma coisa com certeza. Então temos que valorizar cada uma dessas vidas que têm sido ceifadas e roubadas. Isso é uma maldade, isso se chama iniquidade, isso é injustiça. Mas nós temos visto isso. Muitas coisas ruins acontecendo no mundo, não é? Mas nós não devemos, como o profeta aqui diz, não é? Realmente, ainda que todas essas coisas aconteçam, nós, todavia, devemos nos alegrar no Senhor e exultar no Deus da nossa salvação. E a promessa que Deus nos tem lá em Salmo 37, quando ele fala, confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Nós sabemos que não importa.
tenho plena confiança na justiça do nosso Deus. Deus é o Deus de justiça e Ele tem o melhor para nós. Por mais que muitas vezes nós vemos as situações terríveis que estão acontecendo, juízes iníquos, pessoas que se colocam em lugares que amam o poder, querem realmente estraçalhar as pessoas, querem roubar os pobres, se aproveitam da miséria, fazem coisas terríveis. Essas pessoas não têm temor do Senhor. Mas sabe, às vezes eu fico pensando, não importa, eu tenho tanta confiança e tanta certeza de que o nosso Deus está no controle e Ele vai fazer a justiça sobressair acima de todas as coisas. Que o Senhor te abençoe abundantemente, em nome de Jesus.